muito atraso mesmo. Todo dia eu chego atrasado no meu trabalho. Todo dia. Pego 9 horas, todos os dias eu chego 9h40, 9h30, todos os dias. A supervia tá horrível. Quais são os prejuízos que isso traz para você? Muita coisa, né? Entendi. O que você acha que poderia melhorar? Os atrasos, botar mais trem, né? Para funcionar, botar mais trem, entendeu? Os horários é muito intervalo, é 20 minutos de intervalo, entendeu? Pelo menos até uns 10 minutos tudo bem, mas 15 minutos, 20 é muita Hoje coisa. Você está aqui pegando um trem lotado, né? Sim, lotado. E ainda escangalha com passar por outro? Passar por outro, toda hora. Eu cheguei aqui, era 6h40, já são 7, das 7h30 já. E eu tô aqui até agora. Distante das imagens encantadoras do Rio de Janeiro, está uma população suburbana que depende de transporte ferroviário para se deslocar do subúrbio às regiões nobres do Rio de Janeiro para trabalhar cotidianamente. As viagens são prolongadas, os horários de trens sempre com atraso, os trechos são perigosos, são viagens prolongadas e o trecho é operado pela operadora Supervia. O transporte ferroviário no Rio de Janeiro está caótico. Uma situação que se agravou durante a pandemia. Faltam investimentos, o número de passageiros despencou e agora a Assembleia Legislativa do Rio, a ALERJ, tenta fazer uma radiografia para entender o caos, por meio de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. E os integrantes da CPI já mapearam o pior trecho explorado pela Supervia. É o trecho de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O drama de passageiros e os desafios ante a situação deste modal de transporte é o tema deste Cidade em Pauta. O modal ferroviário que passa por Belford Roxo, na Baixada Fluminense, recentemente foi tema de uma reportagem da jornalista Cláudia Freitas no programa Direto da Redação, que vai ao ar aqui na Demais News. A Cláudia Freitas cobriu a visita dos integrantes da CPI a este trecho da ferrovia. Vamos acompanhar a reportagem. Roberto, mais uma vez, bom dia. Imagina esse cenário, Roberto. Lixões por toda a extensão da via férrea, construções irregulares margeando os trilhos, claro, com risco de atropelamentos, e livre ação do tráfico de drogas ao longo da via. Esse foi o balanço da vistoria realizada nesta segunda-feira no ramal de Belford Roxo da Supervia. Essa inspeção ela foi feita por deputados que compõem a CPI dos trens da ALERJ. E no final da visitação, eles classificaram esse trecho como sendo o pior em operação pela concessionária. Isso porque ele consegue reunir todos os problemas dos outros ramais, mas em grandes proporções. O relator dessa CPI, o deputado estadual Valdec Carneiro, está propondo que parte dos 17 bilhões de reais do programa Pacto Rio, que é um programa do governo estadual destinado a obras de infraestrutura e desenvolvimento, que seja aplicada na recuperação da malha ferroviária. Ele conversou com a gente após essa vistoria, ele fez duras críticas à gestão de Cláudio Castro e também apontou diversas irregularidades e precariedades na prestação desse serviço. Vamos ver o que ele diz na entrevista.
Bom dia, pessoal. Estou aqui na Central do Brasil para mais um dia de vistoria da CPI dos trens, a qual eu sou o relator. Vamos hoje fazer a vistoria no ramal de Belford Roxo. Já é a 4ª vistoria que a gente faz. Já estivemos nos outros ramais e temos encontrado uma situação muito preocupante em relação ao funcionamento geral do serviço. Serviço com muitas dificuldades e precariedades, atrasos constantes, interrupção dos serviços, distâncias muito grandes e perigosas entre o vagão e plataforma, falta de banheiros na maioria das estações, falta de acessibilidade na maioria das estações, além das condições muito, difíceis também nas vias permanentes, na via férrea propriamente dita. Trilhos dormentes em muitos lugares em mau estado de conservação, muito lixo na via férrea, sistema de drenagem nas canaletas entupidas, com sujeira, sem contar a presença ostensiva do crime controlando várias estações. Portanto, mais uma vez um trabalho de campo, mais rigor, mais fiscalização em torno de um serviço que o Estado não fiscaliza. O Estado do Rio de Janeiro decidiu privatizar a operação dos trens em 98, mas sequer se estruturou para fazer o trabalho de fiscalização e de regulação desse serviço que ele não quis mais operar diretamente. A Getrans, Pcetrans, Central Logística, são os órgãos estaduais responsáveis por esse trabalho, funcionam de maneira também muito limitada em vários aspectos. E o governador Cláudio Castro fazendo firula. Estava em silêncio sobre o tema e viu que a CPI foi instalada na Assembleia Legislativa e passou a falar sobre o tema, passou a ameaçar a concessionária, mas até então tinha destacado 2 assessores do seu gabinete só para se preocupar com a questão do aumento da tarifa. Veja, o governador tinha destacado 2 assessores do seu próprio gabinete para acompanhar as negociações sobre o aumento da tarifa. Todos os outros temas ele não tinha interesse. Aliás, lançou uma força-tarefa para conter a questão do furto e roubo de cabos, que é uma questão grave também na operação de serviço. Lançou uma força-tarefa em setembro do ano passado, fez alarde na imprensa e nada resolveu, nada aconteceu. Aliás, os indicadores de roubo e furto de cabos só pioraram desde então. Tanto enquanto o governador faz firula e fica se sentindo pressionado pela instalação da CPI na LERJ, nós estamos fiscalizando com rigor, né? O nosso relatório final vai apontar não apenas as irregularidades, como também vai apontar propostas e alternativas para melhorar a operação do serviço. Por exemplo, temos que encontrar alternativa de custeio para esse serviço. Não pode depender apenas da tarifa. Temos que ter receitas extratarifárias para financiar o transporte ferroviário do Rio de Janeiro. Em relação à proposta de metrô leve do governador, mais uma firula, mais um passarinho voando, essa proposta dele para a Baixada Fluminense. Governador, seja razoável, pare de pirotecnia, deixe de fazer demagogia, basta investir em segurança, modernização da infraestrutura, conforto, acessibilidade nas linhas ferroviárias, e nós vamos ter um belíssimo metrô de superfície, que 3 ramais de trens cortam a Baixada Fluminense. Se houver investimento, repito, em infraestrutura, modernização, conservação, acessibilidade, segurança, conforto, esses serviços serão de excelente qualidade. Não há necessidade de rasgar buraco no chão, de fazer mega investimentos para implantar o metrô. Basta recuperar e dar dignidade ao povo que usa trem todo dia no Rio de Janeiro. São dramáticas as imagens e o trabalho da CPI ele vai se aprofundando, né, Cláudia? Roberto, isso mesmo. O prazo de encerramento desses trabalhos, né, da CPI estava previsto para os próximos dias, mas esse prazo ele foi prorrogado, e isso porque devem acontecer novas oitivas, e também esse grupo de trabalho ele vai visitar o comando da Supervia, que fica na Central do Brasil. Então, com essa mudança, o relatório final deve ser apresentado num prazo máximo de 70 dias. A deputada enfermeira Rejane, que também integra a CPI da Supervia, a CPI dos trens, ela foi até a sede da Supervia. Vamos saber aqui qual foi o resultado com a deputada Rejane. Então, estamos aqui na Central de Logística. Hoje a CPI esteve na Central de Logística da Supervia. E mais uma vez, nós não tivemos, por parte da empresa, uma resposta concreta às nossas perguntas. O presidente da Supervia não estava aqui. Então, o que está ficando cada vez mais claro para a gente
é que existe um conchavo do governo do estado do Rio de Janeiro com a empresa, né? Porque não é somente a questão do cabo que é roubado, a questão é o descaso que a gente está vendo esse tempo todo. Então, nós vamos mandar um recado para a população, conte com a gente, porque nós vamos botar na cadeia os responsáveis por a gente não ter um sistema de transporte decente. A jornalista Cláudia Freitas, ela também ouviu a Supervia sobre a CPI e também tem desdobramentos ainda sobre esse caso. Vamos ao áudio da jornalista Cláudia Freitas, por favor. Outro assunto levantado pelos parlamentares da CPI foi o retorno do chamado Expresso de Santa Cruz, suspenso em 2020 pelo decreto de calamidade pública em função da pandemia. O prazo de encerramento desse decreto é agora no dia 30 de junho. Quanto aos lixões que aparecem em quase toda a extensão da via férrea, a Supervia afirmou à CPI que as operações de limpeza são constantes, mas elas não têm sido suficientes porque o despejo de detritos às margens da ferrovia é muito intenso. A pandemia é um dos fatores responsáveis pela precariedade no sistema de transporte ferroviário no Rio de Janeiro. Mas não é o único problema isoladamente. Temos também problemas que envolvem os operadores do sistema e fatores sociais, como a grande quantidade de moradores residindo às margens das linhas, onde se acumulam ali os lixões, e também riscos iminentes contra essas populações que estão morando em lugar de alta vulnerabilidade, além da presença ostensiva do tráfico de drogas. Para conversar sobre esse tema, desdobrar depois dessa problematização, eu convidei o economista do Portal Viu, Ranulfo Vidigal, que também foi presidente da Agência de Transportes Concedidos do Estado do Rio de Janeiro e conhece bem os problemas que envolvem o transporte ferroviário na cidade do Rio de Janeiro. Ranulfo Vidigal, bom tê-lo aqui. Prazer estar com você. Muito bem, Roberto. Estou à sua disposição, meu amigo. Ranulfo Vidigal, o problema é que envolve o transporte ferroviário no Rio de Janeiro. Pelo que estamos aqui assistindo, pelo que a CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, está demonstrando, o problema ele não é apenas um, são vários, eles são múltiplos. E como, Ranulfo Vidigal, encontrar uma solução que contemple essa multiplicidade de problemas? Bom, Roberto, é importante que a gente traga no tempo o histórico desta catástrofe que você, de uma forma inteligente, acaba de colocar para todos nós. Até 1988, Roberto, predominava a CBTU, a Central Brasileira de Trens Urbanos. Portanto, essa concessão era nacional. Havia toda uma política nacional de transportes e haviam dois impostos, melhor dizendo, um imposto e uma taxa, que financiavam os investimentos nesse setor. Com a Constituição de 88 e a reforma tributária, esses dois impostos foram incorporados ao ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do Governo do Estado. E a antiga CBTU foi transferida patrimonialmente para o Estado do Rio de Janeiro. Para você ter noção, o sistema de transportes já chegou a movimentar por dia 1 milhão de passageiros, porque havia investimento e havia um certo cuidado com todo o sistema, principalmente porque o usuário desse sistema é o usuário de baixa renda e o empregado informal, é aquele que mora longe. E tradicionalmente, a partir de então, o estado do Rio de Janeiro passou a ter um primo rico, o metrô, e um primo pobre, o transporte sobre trilhos, que é sobre a coordenação hoje uma concessão.
o metrô também foi concedido. E como a tarifa do metrô é altamente remuneradora, isso estava indo muito bem até a pandemia. Mas, historicamente, a concessão sobre trens sempre teve problemas. E estes problemas vinham, primeiro, de que a parte operacional com a tarifa versus o número de passageiros em queda não remunerava o setor que passou a tomar conta, o setor privado, e os investimentos públicos deixaram de existir, tanto de âmbito federal quanto de âmbito estadual. E faltou uma coordenação com os municípios, porque além da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, o morador lá da Baixada chega na central do Brasil, tem os municípios em torno que precisam estar nesta grande articulação. Portanto, é desse ponto que nós temos que destacar. Transporte hoje na vida de uma família comum representa, Roberto, 18% do custo de vida. Só para você ter noção, alimento representa 17,5%. Portanto, é mais caro se transportar para trabalhar do que se alimentar. Daí que uma das alternativas é que, o governo federal volte a ter um papel importante na coordenação e no financiamento de parte dos investimentos. O governo do estado destine mais recursos para subsidiar principalmente a tarifa, porque a tarifa é cara para quem usa, o sistema é ruim e ineficiente e o valor nominal acaba não remunerando a concessionária. Temos um sistema que não funciona para ninguém. Portanto, políticas urbanas terão que ser colocadas em prática a nível nacional. O Estado vai ter que cumprir o seu papel de modernizar o sistema de trens, e as vias, as estações com novos investimentos. Isso tem um aspecto importante que é gerador de empregos na construção civil. Por que tudo isso ganhou essa dimensão que você acaba de colocar para todos nós? É que a pandemia desnudou tudo isso, porque a demanda desabou tanto para o sistema de trens como para o sistema de metrô, e essas duas concessões privadas passaram a ser gravosas, ou seja, passaram a dar grandes prejuízos para as concessionárias. E agora, como isso é um bem público, é um bem de todos nós, cabe ao poder público, nas várias instâncias, federal, estadual e os municípios, trazer uma solução concreta, porque parte da recuperação econômica do estado do Rio de Janeiro passa por transporte mais eficiente. Isto é que todo mundo espera nesse momento, meu caro Roberto. Portanto, o que você está aqui resumindo é que a mão invisível do mercado, ela não conseguirá solucionar os problemas do transporte urbano e muito menos a crise do sistema de transporte sobre trilhos, de transporte ferroviário no Rio de Janeiro. Terá que ter dinheiro público na história, terá que ter a presença do Estado, do governo federal e do governo estadual no sentido de financiar e subsidiar tarifas. É isso, Ranulfo? Eu não tenho a menor dúvida, na medida em que houve um empobrecimento da população fluminense. O número de vagas perdidas nos últimos 10 anos na região metropolitana do Rio de Janeiro foi de quase 1 milhão de vagas. Portanto, as pessoas estão com menos condição de pagar tarifas, porque o mercado de trabalho encolheu. Aí entra a função reguladora e planejadora do poder público, no sentido de reequilibrar o sistema e gerar o que na economia nós chamamos de externalidade positiva, que é o ganha-ganha para todos. O sistema de transporte sobre trilhos no Rio de Janeiro é um dos modais que mais transportam trabalhadores. E ali, se esse transporte ali daqui a pouco ele parar, isso provoca um caos no sistema de transporte.
Porque nós estamos falando de milhares de pessoas que utilizam esses modais, mesmo que precários, se deslocando dos municípios da Baixada Fluminense até as áreas nobres do Rio de Janeiro. E você observa nas imagens, Ranulfo, ali a população à margem desses trilhos, ali por falta de moradias. Então, na verdade, o sistema, a crise no sistema, ela é muito mais grave do que apenas a falta do transporte, a falta de mobilidade ou a precariedade na mobilidade. Então, o problema ele engloba os outros, não, Ranulfo? E eu quero, nesse momento, realçar a atitude brilhante e corajosa do Poder Legislativo, da Assembleia Legislativa do nosso Estado, desnudando toda essa situação e trazendo um conjunto de sugestões e soluções de curto, médio e longo prazo por uma solução definitiva deste transporte que é fundamental, como você acaba de dizer, para uma grande proporção de pessoas, principalmente de baixa renda, e tentando voltar ao mercado de trabalho. Roberto. Perfeito. Meu caro economista Ranulfo Vidigal, nós estamos aqui já encerrando essa edição do Cidade em Pauta. Eu quero agradecer a você, Ranulfo, por participar e assim pontuar esses temas que você conhece tão bem, porque você, durante um certo tempo, esteve à frente da Agência de Transporte Concedidos do Rio de Janeiro, ou melhor, de serviços concedidos, e que cuidou desse tema, estudou muito esse tema sobre o sistema de transporte no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio. Muito obrigado, Ranulfo. Eu que agradeço. Eu agradeço a você também pela audiência do Cidade em Pauta, agradeço também a equipe do Portal Rio, especialmente a jornalista Cláudia Freitas, a toda a equipe aqui do Cidade em Pauta, por mais essa edição do programa. E eu aguardo você na próxima semana com mais um Cidade em Pauta, sempre problematizando, contextualizando e discutindo soluções para os problemas urbanos. Até a próxima!